Apocalipse 3, versículo 14. Levante aí sua Bíblia. Fala conosco, meu Pai. É a tua palavra que nós precisamos ouvir. Não é nem querer. Nós precisamos. E é o que o Senhor nos dá, não o que queremos, o que precisamos. Da tua palavra para abrir os nossos olhos, nosso entendimento, para nos nortear, nos guiar. Elevamos a ti os nossos pensamentos para que o Senhor fale conosco. Usa a minha boca e que todos entendam a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Olha aqui para mim. Amém. Jesus é o Amém. Amém significa eu concordo. Ele é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Entenda uma coisa. Tem testemunhas que são o quê? Falsas, mentirosas. Mas ele é a testemunha fiel. O Amém. O princípio da criação de Deus. Aí ele diz assim no 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Olha para mim, por favor. Jesus chegou trazendo o diagnóstico daquela igreja. O importante não é o que as pessoas acham de você, os elogios que as pessoas fazem para você. O importante é o que você é diante de Deus. Diante de Deus. Entenda, ele conhece o que o bispo, o pastor, o que ninguém conhece, a condição espiritual de cada um. E ele falou: ó, não és frio, nem és quente. Esse é o pior estado espiritual de uma pessoa, porque ela já conheceu o que era ser fria, e ela já conheceu o que era ser quente, e agora está sendo morna. Entenda isso. Jesus usava muito o que acontecia na cidade. Essa cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica na Ásia. Essa cidade de Laodiceia recebia água de 2 cidades, e a água chegava morna. Você toma água morna? Não. Tudo quente você tem cuidado. Quando a panela está quente, o prato está quente, você toma todo o cuidado e avisa: cuidado, o prato está quente, cuidado, a comida está muito quente. Porque ninguém brinca com o que está quente, ninguém brinca com fogo. O diabo não toca enquanto você está quente. Mas manter a temperatura quente, nem todo mundo consegue. Muita gente já foi quente, já foi de oração, já foi de comunhão, de amarrar o diabo, de não aceitar as coisas do diabo. Então era uma igreja indefinida. Diga, indefinida. E Jesus não gosta disso. Jesus gosta de definição. Jesus gosta de definição, ou uma coisa ou outra, não coluna do meio. E essa igreja não era nem uma coisa nem outra. E ele trouxe esse diagnóstico da igreja, igual o médico. O médico ele pede exames porque ele quer dar o remédio certo. Ele quer curar o paciente. A maior alegria de um médico é quando ele tem um resultado positivo. E aí ele comemora a vitória, né? Ele se alegra. A maior tristeza é quando a pessoa morre. Mas eles tentam de tudo para poder salvar. Jesus também. Mesmo essa igreja sendo uma igreja morna, ele estava tentando. Eu vou te mostrar uma coisa interessante aqui. Diz assim: assim porque és morno e não és frio nem quente, o que é que ele diz aí? Vomitar-te-ei da minha boca. Olha para mim, por favor. Pesado, não é? Bispo, Jesus não vomita ninguém. A Bíblia diz que vomita. O morno ele vomita.
Bispo, Jesus faz isso? Faz. O que você faz quando você vomita? Dá até nojo, não dá? O que você faz quando você vomita? Você joga fora aquilo ali. Ele não quer te jogar fora. Ele não quer vomitar ninguém. Mas ele não aceita essa vida morna. E às vezes o que deixa uma pessoa morna não é o pecado apenas, não é o que ela está fazendo de errado, é o que ela está deixando de fazer de certo. Porque tem gente que deixou de fazer o que não era para deixar de fazer. Tem gente que hoje não jejua mais, não ora mais, não busca mais, não sacrifica mais. Eu estava agora à tarde pensando em Deus. Meu Deus, que paciência. Deus, quando esteve aqui, o povo de Israel rejeitou tanto o Deus Pai se manifestando. Quando Jesus veio, também foi rejeitado. Hoje as pessoas rejeitam o Espírito Santo. Jesus é a última oportunidade para a humanidade. E o Espírito Santo, ele está fazendo o papel dele final. Porque o Deus Pai fez o papel dele, o Deus Filho fez o papel dele nesse mundo, e o Espírito Santo está fazendo o papel dele. Não tem a quarta pessoa. Não tem. É a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é Deus. Que tudo que ele faz, ele não faz apontando para ele, ele faz apontando para Jesus, o Salvador, a última oportunidade do ser humano. O Espírito Santo coloca os holofotes em Jesus. Ele mostra Jesus, é Ele que revela Jesus, é Ele que convence o pecador do pecado. É o Espírito Santo que faz essa obra. O Espírito de Deus que faz essa obra, mas sempre apontando para o Senhor Jesus. E Jesus, por que Jesus jogou pesado com essa igreja? Por que, bispo? Porque essa igreja estava perdida. Essa igreja era bem economicamente. Essa igreja, aos olhos da sociedade, estava ótima, mas aos olhos de Deus, essa igreja estava mal. E para uma igreja que estava caminhando para o inferno, Jesus tinha que dar um choque. Então ele foi pesado. Estou a ponto de vomitar. Ou vocês mudam, ou eu não vou aguentar. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: está dando náusea. A maneira que vocês estão vivendo comigo não está me agradando. Sabe aquele rapaz que fala que ama a namorada, ela fala, vamos casar, ele fala, não, casar agora não, mas eu te amo. Igual o rapaz que falou assim, não, ela disse para mim, minha namorada falou que me ama, só pediu um tempo, que a gente está trabalhando muito, e ela pediu um tempo. Eu falei, meu Deus, vocês trabalham muito, o que está faltando é tempo para ficar junto, ainda pede tempo? Você acredita que ela te ama mesmo? Quem ama quer tempo? E tem gente assim na igreja, indefinida. Uma pessoa indefinida vai atravessar a rua, acaba sendo o quê? Porque ela não sabe se vai ou se fica. Uma pessoa indefinida, ela é assim. No trânsito, ela não sabe se anda numa rua ou em outra, ela vai bater. Com Deus tem que haver definição. O que te abençoa é definição. Eu quero Deus, acabou. Eu não quero mais você, diabo, acabou. Mas se ficar nessa coisa, um pouquinho do diabo, um pouquinho de Deus, está perdido. Gente que vem na igreja quer Deus, lá fora quer o diabo. Assim você não vai sair do lugar. Assim você vai acabar sendo vomitado. Ele disse, eu não estou aguentando, está me enjoando, está me fazendo mal, porque vocês estão com um pé dentro, um pé fora. A maneira que vocês estão agindo não está bom para mim. Eles deveriam ter sido quentes na dor, mas a coisa deve ter melhorado, e devido à situação ter melhorado, eles começaram a relaxar espiritualmente. Escute isso. Eu sempre falo que os desviados de hoje foram os relaxados de ontem. Os relaxados de hoje vão ser os desviados de amanhã. Não relaxe com a sua vida espiritual. Bispo, eu estou muito bem economicamente, graças a Deus. Mas a hora que você começar
a valorizar mais isso do que a presença de Deus, está perdido. Essa igreja era rica e tinha 3 riquezas nessa cidade. Olha o que diz aqui, ó. Parei no versículo 17. Olha o que essa igreja falava: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí olha o que Jesus diz: e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Meu Deus, Jesus pegou pesado demais. Depois você vai entender por que ele pegou pesado. Olha o que ele disse, ó: vocês se orgulham do ouro, mas vocês são pobres. Eles se orgulhavam do tecido, porque lá era uma cidade muito rica nos tecidos. Vocês estão nus. As pessoas iam para lá fazer o tratamento das vistas, porque lá era bem avançado nisso. Tinha os melhores colírios lá. Ele disse: vocês são cegos. Aí Jesus dá conselhos. Olha o conselho dele, ó. Versículo 18. Seria bom você seguir esse conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha para mim, por favor. Deixa eu explicar isso aqui para você. Jesus começa a apresentar o que eles precisavam como se ele estivesse vendendo. E qual é o preço, bispo? O preço é a entrega, é o sacrifício. Esse é o preço. Não é dinheiro, porque o dinheiro não compra o que Deus oferece. Dinheiro não compra. Ele disse: olha, compre de mim ouro. Em outras palavras, eu quero ser a sua riqueza, eu quero ser o seu tesouro, não esse ouro que perece. Eu quero ser a sua riqueza. Quando a presença de Deus é a sua riqueza, você valoriza a quarta-feira, você valoriza o domingo, você valoriza buscar o Espírito Santo, você valoriza mais do que tudo. As outras coisas têm menos valor. Tudo é comum, é igual a igreja primitiva. Tudo era comum para eles, mas Jesus era especial. Tudo era comum, Jesus era diferente. Amém? Jesus era tudo para ele. Ele disse: vestes brancas. Quer dizer, as vestes estão sujas, vocês não estão percebendo. Olha o que ele disse, ó: para que não seja vista a sua vergonha. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Veio o que? A vergonha. Então eles tentaram cobrir com folhas, só que a folha murcha. E Deus matou um cordeiro, que simbolizava Jesus, para poder cobrir eles. Por isso que eles ficaram se escondendo. Quando eles pecaram, o que é que eles fizeram? Todos os dias, não tinha relógio. Então Deus aparecia na viração do dia. Você deve olhar para o céu, quando está naquele horário assim da tarde, né, no pôr do sol. Parece que o céu está chamando a gente, né? Parece que o céu está falando, né? Assim, quando você olha e vê aquele céu bonito, aquele entardecer bonito, você chama a atenção de quem está do seu lado. Olha que céu lindo, olha que visual lindo. As pessoas pegam logo a máquina para quê? Para tirar foto. É o céu falando com o ser humano. É Deus chamando: olha para mim, eu existo. Isso acontecia todo dia no entardecer. Ele não tinha relógio, só que ele se baseava que Deus ia aparecer naquele momento em que o céu estava lindo, na viração do dia. Era a hora que Deus vinha falar, então eles iam ouvir Deus naquele lugar. Só que quando eles pecaram, a vergonha foi grande. Ao invés de ficar naquele lugar, eles foram se esconder aonde? Atrás da árvore. Aí Deus perguntou: onde é que vocês estão, meu Deus? Deus sabia. Deus estava querendo que eles enxergassem aonde o pecado levou eles, a vergonha que o pecado traz. Porque o diabo trabalha assim: pode pecar, pode fazer escondido, mas depois o próprio diabo é que revela.
para você ser envergonhado, porque o pecado envergonha, humilha. Você já deve ter visto pessoas, meu Deus, que foram tão usadas por Deus, mas um pecado acabou com a vida dela. Ele diz: colírio, a fim de que vejas. Eu quero que você enxergue. Deus quer que você enxergue. De repente você não está enxergando o que está na sua frente, você não está enxergando a pata do diabo querendo te derrubar. E aprenda uma coisa: Deus te livra do que você não enxerga, mas você é que se livra do que você vê. Você é que se livra dos ambientes ruins, das más amizades. É você, não é Deus não. Deus te livra do que você não pode se livrar, mas do que você tem que se livrar, é você que se livra. Amém? Agora eu vou ler por que Deus pega pesado. Leia o 19, diz o que aí? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Olha para mim, ó. Deus está dizendo o seguinte: eu estou pegando pesado porque eu não quero te perder. Eu estou pegando pesado porque eu quero te salvar. Eu estou pegando pesado porque eu te amo. Eu repreendo e disciplino quem eu amo. Aí ele dá uma ordem: seja zeloso. Seja zeloso com sua vida espiritual. Seja zeloso com a sua vida com Deus. Não relaxe, não leve na brincadeira. Seja zeloso com a sua salvação, com a sua alma. Seja zeloso e arrependa-te. Em outras palavras, se arrepender, mesmo depois de tudo que você fez, eu te salvo. Aí vem a parte mais forte dessa carta, que me dá um temor. Versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele ceiarei, e ele comigo. Olha para mim, por favor. Onde é que Jesus estava nessa igreja? Do lado de fora. Eles não perceberam. Isso é que é preocupante, porque às vezes a pessoa está perdendo a salvação, não está percebendo. Jesus já está fora da vida dela, como estava fora da vida de Sansão, ele não percebeu. Quando ele acordou, ele pensou que tinha a mesma força e não tinha. Ele já era igual aos outros homens, e ele foi destruído. Mas enquanto ele estava bem com Deus, ele era diferente dos outros homens. O que destruía os outros homens não destruía ele. O que acabava com os outros homens não acabava com ele. Quando você está bem com Deus, o que destrói as pessoas lá fora não te destrói. Inveja, olho grande, bruxaria, nada disso te destrói. Você destrói quando você se torna igual às outras pessoas lá fora, que não temem a Deus. Amém? Jesus estava do lado de fora fazendo o quê? Batendo. Jesus do lado de fora da igreja. Jesus saiu da igreja, estava na porta batendo. Quantas vezes Jesus bateu na porta do seu coração, você não abriu? Quantas vezes Jesus falou e você não ouviu? E mais uma vez hoje ele está batendo. Abre o coração para ele. Ele quer entrar, ele quer ceiar com você, ele quer ficar dentro da sua vida. Quando nós ceiamos, o corpo de Jesus entra no nosso organismo, o sangue de Jesus entra no nosso corpo, o Espírito Santo quer entrar na gente. Ele quer ficar dentro de nós. Jesus quer estar dentro de nós através do Espírito Santo. Ele está batendo, e de repente você não está ouvindo. De repente ele saiu, você nem percebeu. Olha como essa igreja estava mal. Ele disse: eu quero ceiar, eu quero salvar, quero abençoar. Para terminar diz assim, ó: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Em nome de Jesus, ó Deus, chegou o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. Fala conosco, meu Pai, com todos nós, e abre o nosso entendimento para compreendermos essa maior promessa de salvação, que é o céu, o lugar que logo logo nós estaremos lá, em nome de Jesus. Fala, tira o sono, a distração, amarra todos os espíritos do mal que gostam de atrapalhar na hora da palavra, mas que essa palavra traga salvação, e quem crê diga amém.
Apocalipse 21, versículo 1, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha para mim, por favor. Quem foi que viu? João teve essa visão na ilha de Patmos, e ele foi levado até esse lugar para nos trazer essa esperança de salvação. E ele disse: eu vi um novo céu e uma nova terra, diferente dessa daqui, porque essa daqui vai passar. Esse mundo violento, esse mundo que se orgulha da mentira, da violência, esse mundo onde as pessoas matam e se orgulham, esse mundo está contaminado, esse mundo está manchado de maldade, de sangue, esse mundo está entesourado pelo fogo. E eu quero que Deus venha nessa noite tirar a sua cabeça daqui e colocar a sua cabeça no céu. O céu é nossa futura morada, amém? É o lugar que o salvo aguarda. Eu vou falar uma coisa para você: é muito bom viver com Jesus, melhor ainda é morrer com Jesus. Se você não está com certeza da sua salvação, você tem medo da morte, você sente o pavor da morte. O salvo, ele tem essa característica, né? Ele não tem medo da morte, porque ele sabe que a morte é o último inimigo que ele vai enfrentar, mas é uma porta que ele vai entrar para a eternidade com Deus. O salvo não tem medo de morrer. O céu nos traz esperança. A pessoa salva, ela está preparada para viver, porque também ela está preparada para morrer. O ser humano tem pavor da morte, o ser humano tem medo da morte. Uma pessoa que está perto de morrer, você pode encher ela de dinheiro, ela pode ter a fama que for, ela entra em desespero. O maior desespero das pessoas é a morte. Os ricos, os poderosos, eles não aceitam isso, eles ficam loucos com isso, porque eles têm medo da morte. Havia um homem chamado Simeão, e quando ele foi no templo, ele pegou Jesus nos braços. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele pegou Jesus quando José e Maria levou no templo para ser consagrado. Ele pegou nos braços e falou assim: ó, agora pode levar o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. Quando você está salvo, você pode morrer. Você só não pode morrer sem salvação. Você só não pode morrer sem ter certeza da sua vida eterna, senão você está perdido. Sua vida está passando aqui. Logo, logo a morte vai chegar para você e para mim também. Ninguém vai escapar disso. Eu sei que esse é um assunto que o ser humano pula, que o ser humano não gosta, que não dá nenhum ibope. Eu era criança, eu perguntava para meu pai: pai, depois que morrer vai acontecer o quê? Ele: meu filho, você é muito novo, não pensa nisso. Depois eu fui entender que ele não tinha resposta. Ele não pensava nisso. Compreenda, por favor. Eu quero que você viva na miséria? Não, eu quero que você prospere para glorificar o nome de Deus, para ajudar a obra de Deus, mas eu não trabalho em função disso. Eu quero que você seja curado. Eu não quero que você viva doente, mas não vou nem dizer que eu não trabalho. O foco principal do nosso trabalho não é esse. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que você não brinque com a sua salvação. João viu, ele disse: eu vi um novo céu e uma nova terra, e as coisas velhas
já passaram. Agora nós vamos entrar num assunto que vai abrir a sua visão. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o quê? O seu Deus. Olha para mim, por favor. Se você perguntar: bispo, qual é o máximo do céu? Deus. Qual é o pior do inferno? Deus não está lá. Qual é o melhor do céu? Deus está lá. O melhor é Deus. Não tem nada melhor no céu do que Deus. Viver com Deus, contemplar a beleza da santidade de Deus. Pensar no céu nos leva a ter temor. Pensar no céu nos leva a querer viver em santidade. Tem gente que troca o céu por besteira. Aqui na terra, as pessoas procuram morar nos melhores lugares. Elas querem morar no lugar mais seguro. Elas querem morar nos lugares mais bonitos. Só que por mais vitórias que você tem aqui, por mais que Deus te abençoe aqui, não é nada diante do que tem preparado na eternidade, para aqueles que amam a Deus, que se entregaram a Deus, que se arrependeram dos seus pecados. O céu é algo tão glorioso, que eu não preciso nem falar o que tem lá. Só em falar o que não tem lá, já nos dá vontade de ir para lá. O que não tem lá, bispo? Vamos ler. Diz assim, parei aonde? 4, Apocalipse 21, 4. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vamos ler de novo com calma. Vamos ler de novo, esse versículo é muito forte. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Então lá ninguém vai chorar. Olha só o que não tem no céu: não tem lágrimas, e não haverá mais morte. O ser humano tem muito medo da morte. Olha para mim. Por que, bispo? Porque a morte nos separa de quem a gente ama. Você sabe que tem gente que até hoje não aceitou perder um familiar, por causa dessa separação. Por que lágrimas? Por que morte? Por causa do pecado. O salário do pecado é o quê? A morte. No céu não vai ter morte, porque não vai entrar o quê? O pecado. No céu não vai ter lágrimas, porque não vai entrar o quê? O pecado. Pecado é que traz a dor, o sofrimento. Te oferece uma cor e te dá outra. Aí ele diz assim, ó: nem pranto, nem clamor. Você não vai precisar clamar no céu. Deus já vai estar ali com você. Não vai ter motivo para clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha para mim, por favor. Só pelo que não tem no céu já dá alegria, já dá vontade de ir para lá. Morar em um lugar que eu não vou sentir dor, que eu não vou chorar mais nunca. Você já chorou aqui? Tu já nasceu chorando. Se não chorar, o médico fala assim, ó, pá! Aí tu começa a chorar. E olha que tu já chorou aí nesse mundo. E nós nem sabemos quanto ainda nós vamos chorar. Você já sentiu dor? No corpo, na alma? Todo mundo. Nós somos iguais. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Aqui é difícil, aqui é dureza. Mas Jesus disse, ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. O pouco é ser fiel aqui nesse mundo. Viver nesse mundo para ser salvo, só tendo a cabeça onde? No céu. Corpo na terra e cabeça no céu. Vem uma tentação, eu falo, peraí, vou trocar o céu por isso? Vem uma vantagem de um dinheiro a mais, trocar o céu por isso? Por um dinheiro desonesto?
Então você usa a cabeça, você não troca o céu por nada. Tratando-se de salvação, para mim não tem acordo, não tem brincadeira. Agora, olha que bacana, você só ouviu falar o que não tinha no céu. No céu não tem demônios, ou não vai ter demônios. No céu não vai ter dor, não vai ter sofrimento, nada disso. No céu vai ter alegria. Quando você para comparar o céu e o inferno, eu vou pregar sobre o inferno para você, e você vai entender. Você vai entender o que muita gente não entende. Pessoas falam assim: bispo, mas por que uma pessoa morre sem salvação e ela vai ficar eternamente no inferno? E quando morre salva, vai viver eternamente no céu. Por que a pessoa não fica no inferno 10 anos, 50 anos, 1000 anos? Porque a pessoa está pecando contra o eterno. Então a punição também é o quê? Eterna. A pessoa está desprezando o presente de Deus, o Filho de Deus, o Salvador. Ela está desprezando o eterno. Então vai pagar o quê? Eternamente. Será que está dando para você entender? Valorizou o eterno, vai ter o céu eterno. Desprezou o eterno, vai pagar eternamente. Não tem jeito. E não adianta querer fazer alguma coisa do lado de lá, não adianta querer fazer alguma coisa depois que morrer, não vai surtir efeito. Nem você pode fazer nada depois que morrer, nem ninguém pode fazer nada por você. Pode acender a vela que for, pode fazer a missa que for, não vai. É em vida. Enquanto a vida é o quê? A esperança de salvação. Por isso que toda oportunidade que você tiver, fale de Jesus. Uma senhora pegou um rapaz baleado, ela estava passando, teve um tiroteio, e o cara caiu ensanguentado, estava morrendo, e ela falou no ouvido dele: aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus Cristo. O rapaz entregou a vida a Jesus Cristo e morreu. O semblante dele, que estava de desespero, foi mudando, morreu ali. Ela aproveitou o quê? A oportunidade. O diabo já estava ali, louco para meter a mão naquela alma, porque o diabo quer almas. O diabo não está preocupado com outra coisa. E não fique pensando: como as pessoas pensam, morreu, está no céu, né? Morreu, está no céu. Porque o ser humano é assim. Morre uma pessoa que era cantor, o que é que eles dizem? Está cantando aonde? Lá no céu. As pessoas pensam que todo mundo vai para o céu. As pessoas pensam que porque não fez nada ninguém vai para o céu. A entrada do céu não é assim. Tem muitas pessoas que não fazem mal a ninguém vai para o inferno, porque ninguém vai ser salvo pelas suas obras. A salvação só vem por meio de Jesus e nada mais. Desprezou Jesus, pode ser bom para todo mundo, não é bom para Deus, porque desprezou o Filho dele. A salvação está em Jesus. A igreja é chamada da porta do céu. Lembra quando Jacó teve aquela visão da casa de Deus? Ele despertou do sono e falou: o Senhor estava aqui, eu não sabia. Eis a casa de Deus, a porta do céu. Tem muita gente dentro da igreja que não tem certeza da salvação. A igreja simboliza a porta do céu. Tem gente que chega na porta, mas não entra. Por que não entra? Porque não quer largar o pecado, o erro. Daqui a pouquinho vou falar mais acerca disso. Mas diz assim, versículo 5: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha para mim, novo céu, novo, tudo novo é gostoso, tudo novo é bom. Você gosta das coisas novas ou velhas? Você gosta das coisas novas, tudo novo. Novo. Por que ele fez novo? Porque o diabo já habitou no céu. E o lugar que Deus preparou, o diabo nunca pisou. É novo, está preparado. Se você ler 1 Coríntios 15, 19, você vai entender que se você não estiver pensando na sua salvação, você é considerado para Deus o mais miserável de todos os homens.
Se a nossa esperança se limita só nas coisas desse mundo, eu gostando desse versículo, nós somos os mais miseráveis. Olha só, lê alto aí. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha para mim, você tem que tirar suas raízes daqui. Você tem que entender que nós estamos caminhando para a vida eterna. Nossa morada não é aqui não, hein? Você já foi em algum lugar bonito que o homem criou? Lindo? Já foi mesmo? Em algum lugar que você ficou assim admirado com a obra? Meu Deus! Que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Imagine alguma coisa construída por Deus. Pensa um pouquinho. Talvez você não tenha interesse nisso. Talvez você olhe isso como algo pequeno, mas se você soubesse que você pode viver eternamente com Deus, se você tivesse esse entendimento, o diabo não tem mais chance, porque ele já foi condenado. Você não foi condenado. Você não chegou ainda no juízo. O martelo não foi batido, está condenado, não tem mais salvação. Não, você tem oportunidade. Basta você querer. O diabo não, mas você tem. Se o diabo tivesse, eu acredito que ele ia aproveitar. Tomara que você aproveite isso. Aí ele diz assim para terminar, versículo 6: e disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Olha para mim, no céu só vai ter vencedor. Você que fala assim: ah, bispo, eu quero ir para o céu, e você não larga o pecado, me perdoe, você quer enganar quem? Escute isso, por favor. Você que diz: bispo, eu quero morar no céu, eu não quero ir para o inferno, mas você não larga o pecado, você não larga o erro, você não larga o que desagrada a Deus, me perdoe, você quer enganar quem? Se você quer ir para o céu, desagrade quem tiver que desagradar, inclusive você mesmo, mas garanta a sua salvação. Não brinque com isso. Quantas vezes nessa pregação, olhando para mim, você piscou os olhos? Pisca os olhos aí. Piscou? Jesus vai voltar no piscar de olhos. Você também pode morrer a qualquer momento. Pensa. Você não vai pensar no lado de lá? Você vai ignorar isso? Você vai dizer para mim que tem algo mais importante do que o céu? Eu me alegro quando eu penso no céu. Todo dia eu fico pensando no céu. Mas eu sei que por mais que eu espere o que nós lemos, né, e o que nós falamos aqui, encontrar no céu, eu sei que eu vou me surpreender, porque é muito grande. Quando eu recebi o Espírito de Deus, eu já tive uma experiência com o céu, porque o Espírito Santo já é o céu morando dentro de você. Deus deixa a gente sentir um pouquinho, experimentar um pouquinho do que nós vamos experimentar na eternidade. Essa é a nossa esperança. Olha esse versículo lindo de Isaías 65:17, coloca aí por favor. Olha que versículo glorioso, ó. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. 19. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nele voz de quê? Nela voz de choro, nem voz de clamor. Pô, que versículo lindo. Por isso que Romanos 8:18 ensina
nós não reclamarmos das nossas leves tribulações nesse mundo, porque não se compara com o que nós vamos ter pela frente. Amém? Olha esse versículo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Bispo, estou passando por tantas lutas. Um dia você vai chegar no céu e vai dizer assim: valeu a pena.